Beleza? Muito bem. Graças a Deus, estamos de volta com todos vocês. Vamos aqui seguindo com mais uma palavra para o nosso coração. Quem trouxe uma Bíblia na igreja? Vamos lá. Livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5. Amém? Glória a Deus. Fala sobre a pesca maravilhosa. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Amém? Esse foi o primeiro encontro que ele teve com Pedro, que ele teve com alguns discípulos. Glória a Deus. E qual foi o estado que Jesus encontrou aqueles discípulos? Desanimados. Eles trabalharam a noite toda, né? Achou aí, dona Esther? Eles trabalharam a noite toda e estavam desanimados porque não pegaram nada. Estavam lavando as suas redes, desanimados, vão embora para casa. Eles sempre se pescam de madrugada, né? Trabalharam a noite toda, pescaram a noite toda, não pegaram absolutamente nada. Essa foi o primeiro encontro que Jesus teve com eles, né? Eles estavam fracassados economicamente pelo seu trabalho. Muito bem. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele disse assim para o Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Preste atenção. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Jesus, ele pediu o barco de Pedro emprestado. Amém? E Pedro emprestou. Pedro não era obrigado a emprestar, mas Pedro cedeu para Jesus pregar, porque ele se afastou um pouco lá, o vento batia, levava a voz dele, e a multidão que estava lá. Uma multidão. Sempre 20 mil pessoas, 15 mil pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Naquele tempo não tinha som, não tinha amplificador, não tinha mesa de som. Então ele ficava na praia, jogava a sua voz para as pessoas ouvirem. Então Pedro prestou um serviço a Jesus, correto? Sim ou não? E esse serviço que ele prestou para Jesus não foi em vão. Jesus quis recompensá-lo. O que eu quero dizer? Tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Você está compreendendo? Tudo que se faz para Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus, ele não nos deixa sem recompensa. Deus, ele não nos deixa de abençoar. Se eu evangelizo uma pessoa, se eu ajudo uma pessoa, se eu faço alguma coisa na casa de Deus, como agora nós estamos pedindo ajuda aí para o ar-condicionado, qualquer coisa que você faz, seu dízimo, suas ofertas, tudo que você faz não é em vão. Deus está acompanhando tudo. Amém? E por que Jesus falou assim? Pedro, Jesus sabia que Pedro não havia pegado nada. Jesus viu que eles estavam lavando a rede e não tinha peixe nenhum ali. Estão lavando a rede e não tem peixe nenhum. Correto? Então Jesus falou assim: não, ele me serviu. Servir a Deus tem as suas recompensas, em todos os sentidos. Diga glória a Deus. Então, o que Jesus falou? Lança a rede aí do lado direito. Mas ele falou o quê? Poxa, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Porque olha o que é você trabalhar com Jesus e você trabalhar sem Jesus. Você fazer as coisas cumprindo a palavra de Deus, como a gente fala, né? A pessoa que é fiel no seu dízimo, ela vai ser recompensada porque ela está cumprindo a palavra de Deus. Não é porque, Antigo Testamento, Novo Testamento, vou fazer para homem, vou fazer para a igreja. Não, você está cumprindo a palavra de Deus. E cumprir a palavra de Deus, você vai lograr êxito. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser cabeça, porque você está fazendo por causa da palavra de Deus, você está obedecendo a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E ele disse aqui, olha só,
Ele falou: faze-te ao lado lançar a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja como é bom obedecer a palavra de Deus. Veja como é bom, olha só. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Diga glória a Deus. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Está vendo? Olha quem foi mais beneficiado aí? Foi Pedro ou foi o Senhor Jesus? Hein? Quem mais se beneficiou? Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. É claro que Pedro foi muito mais abençoado. Eu acho que foi a maior pesca de toda a sua vida, de toda a existência dele, de todos os anos que ele pescou. Essa pesca que ele teve foi a maior de toda a sua vida. Então você tem que entender que quando você devolve o seu dízimo, como você dá a sua oferta, a igreja não é mais abençoada que você. Você vai ser muito mais abençoado. Você vai receber inúmeras vezes mais do que aquilo que você está devolvendo. Diga glória a Deus. Obviamente que Jesus não deu só o barco de Pedro, não só fez só o barco de Pedro ficar cheio. Ele teve que chamar os outros, ele beneficiou todo mundo ali. Todos foram abençoados por uma coisa que só Pedro fez. Pedro cedeu o seu barco. Ele cedeu o seu barco para Jesus, para o Senhor Jesus usar, para o Senhor Jesus pregar. Mas Jesus nunca deixa a gente de mão vazia. Jesus nunca fica devendo nada a ninguém. Se você obedecer a palavra dele, se você for fiel, você vai ser abençoado. Mas se você não fizer, meu filho, ele não tem nenhuma obrigação com você. Ele tem obrigação com aqueles, ele tem um compromisso com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a sua palavra, com aqueles que se submetem, com aqueles que não fazem isso, ele não tem obrigação nenhuma. É contigo mesmo. Você é responsável pelos seus atos. A Bíblia fala aqui, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar, de tanto peixe que tinha. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele duvidou. Amém? Ele duvidou. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Diga glória a Deus. Bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, largou tudo para lá e foi fazer a vontade de Jesus. Amém? Então, vocês observam que essa foi o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Ele encontrou Pedro com a situação financeira ruim. Amém? Ele encontrou Pedro com a vida financeira destruída. Eles trabalharam, não pegavam nada, não conseguiam prosperar, não conseguiam fazer nada. Esse foi o primeiro. Igual a pessoa, quando a pessoa vem para a igreja, ela vem assim. Ela vem com causa na justiça, ela vem com o nome sujo, ela vem endividada, ela vem desempregada, ela vem com a vida amarrada e ela aprende. Ela aprende a obedecer, ela aprende a ser fiel. A primeira coisa que a gente ensina a pessoa que está com a vida financeira destruída é o quê? Seja dizimista, seja ofertante. Amém? Planta que você vai colher, obedeça que você vai ser abençoado. A tua vida financeira está destruída porque está sendo infiel. Porque você está sendo infiel, porque Deus não está podendo te honrar por causa disso. Mas a gente ensina essa pessoa. Amém? Aí a pessoa aprende, aí a pessoa prospera, e a pessoa passa a ser cabeça. E o que acontece? Se ela permanecer, ela vai estar sempre sendo abençoada. Mas se ela não permanecer, ela vai perder, correto? Abre em João 21. Passou 3 anos. 3 anos se passaram. Né? Foram 3 anos que se passaram. E o que acontece? Jesus já havia morreu e Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi levado aos céus e ressuscitou e se encontrou com seus discípulos, eles estavam tristes. Eles estavam tristes. Vamos ver a segunda vez que Jesus se encontrou com eles aqui.
capítulo 21, acharam? Hã? João 21, achou, dona Esther? Ó, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se, ou seja, aparecer aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. A primeira vez ele se encontrou com eles estavam no mar de Genezaré. E da segunda vez ele foi lá no mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era o de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite o quê? Nada apanharam. Olha como é que Jesus encontrou eles a primeira vez. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham pegado nada. E quando Jesus, depois de 3 anos andando com Jesus, caminhando com Jesus, pegando os ensinamentos de Jesus, tudo direitinho, Jesus já havia morrido, subiu para os céus. Aí Jesus veio se manifestar novamente a eles, veio aparecer de novo para eles. E como é que Jesus encontrou eles? Da mesma forma que encontrou da primeira vez. Porque às vezes tem pessoas que não crescem, pessoal. Às vezes a pessoa está na igreja e a gente está ensinando ela, mas ela é cabeçuda. Ela quer fazer do jeito dela. Ela quer fazer da maneira dela. Era para ele ter evoluído. Era para eles terem usado a fé ali, porque eles aprenderam isso. Sim ou não? A pessoa está aqui na igreja. Ela está recebendo ensinamento, seja fiel. Ela ouve todo dia, não ouve? Seja fiel, obedeça a Deus, anda no caminho de Deus, faz assim, mas às vezes ela vai e quer fazer do jeito dela. Esse mês eu não vou fazer não. Não vou fazer assim, não vou fazer de outro. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar ao mesmo estado, no estado de amarração. Olha aqui, está aqui, ó. Segunda vez ele trabalhou, aqui na parte 2 do versículo 3, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanhando. Mas, ao clarear da madrugada, eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Estava Jesus na praia, Jesus estava lá. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O que eles responderam? Não. Tem nada para comer. Amém, pessoal? Tem nada. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Da mesma forma que Jesus fez a primeira vez. Sim ou não? Mesma coisa. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Obedeceram novamente. Jesus ensinou de novo. Então toda vez que você obedecer, toda vez que você for fiel, você vai ter a sua recompensa. E quando você não obedece, quando você não é fiel, você não pega nada. Tua rede vem vazia. Ou o que você ganha não vai dar para nada. É mesmo que pegar o salário e botar num saco furado. Mas toda vez que você obedecer, toda vez que você for fiel, toda vez que você obedecer a Jesus, a responsabilidade é do Senhor Jesus. E Ele vai te abençoar. Ele está aqui, olha só. Então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram do barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Amém? Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? Não. Jesus não deu para eles comer. Jesus tinha lá. Jesus tinha pão e peixe lá, assadinho lá. Mas Jesus falou: então vem para cá. Não, Jesus ensina a pescar. Não vai te dar de mão beijada. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Diga glória a Deus. Ele vai te ensinar. Ele não vai resolver o teu problema. Ele vai mostrar a solução do problema. Você quer ser abençoado? Vou te ensinar. Pesque. Porque é melhor ensinar você a pescar do que dar o peixe para você.
Ou não é verdade? Sim ou não? Porque tu vai comer o peixe e vai sentir fome de novo. Mas se você aprender a pescar, toda vez que você tiver fome, você vai pescar e você vai ter para comer. Toda vez que você for fiel, que você permanecer fiel, que você obedecer, que você fizer a sua parte, você vai ter sempre a provisão de Deus na tua vida. Amém? Sempre. Sempre que você for fiel, sempre que você obedecer, sempre que você plantar, você vai colher. Jesus ensinou a eles. Quando eles desembarcaram, já tinham o que comer. Jesus mostrou que não dependia da pesca deles. Jesus não depende do nosso dízimo, do nosso dinheiro, de nada de nós. Porque tudo que nós fazemos é para nós mesmos. Se eu devolvo o meu dízimo, é para eu ser abençoado. Ah, eu estou ajudando, eu estou dando. Mas vai quem te deu? Tu tem o teu salário hoje, foi quem te deu. Tu tem o teu trabalho hoje, quem te dá? Quem te vê cliente? Está entendendo? Então ele não depende de você, você depende dele. Eu dependo dele, você depende dele. Aí a pessoa bota na cabeça, eu estou ajudando, eu estou dando. O que você tem que ele não tem? O que eu tenho que Jesus não tem? Jesus depende de mim para quê? Se eu não quiser dar, ele vai botar outra pessoa no meu lugar para dar, para ser abençoado. Porque quando eu cheguei aqui, as portas já estavam abertas. Sem o meu dízimo, sem minha oferta, a porta já estava aberta. Entendendo? Por quê? Porque outras pessoas dizimaram, outras pessoas deram. Diga glória a Deus. E volte e meia veio uma bênção. Semana agora que passou, veio uma bênção. A Nazaré me passou um WhatsApp. Bispo, minha filha foi abençoada através das orações, arrumou um emprego, está aí o dízimo dela, primeiro salário dela, ela mandou o dízimo. Deus abençoa ou não abençoa? Abençoa. Eu tenho uma pessoa aqui que nem é membro da igreja, ela vem aqui esporadicamente. Essa semana também, bispo, estou mandando uma oferta aí para a igreja, porque eu consegui meu emprego através das orações do Senhor. Então estou mandando a minha oferta aí. Ou seja, Deus está sempre suprindo, Deus está sempre abençoando, porque somos nós que dependemos dele, somos nós que precisamos dele. Eu não posso ser cabeçudo, eu não posso ser ignorante, sabe, a ponto de pensar que eu estou fazendo alguma coisa, não. Como eu falei para vocês, Pedro, a primeira vez, emprestou o barco para Jesus. Quem foi mais abençoado? Fez uma pesca que todo mundo se admirou. Ninguém nunca havia feito uma pesca daquela. Nem ele. Jesus fez algo extraordinário na vida de Pedro. Como na minha, como na tua, na nossa. As pessoas hoje, quando eu falo que eu sou aposentado, falam, como é que pode? Como é que pode você ser aposentado tão novo? Não foi falcatrua, não. Foi pela lei. Certinho, direitinho. Amém? Foi Deus. Eu reconheço que é Deus. Então, eu tenho prazer de pegar a minha aposentadoria, pegar meu dízimo, está aqui, meu Senhor. Eu tenho prazer de fazer isso, eu fico feliz. E vou dizer para vocês, às vezes eu pego minha aposentadoria toda e pago o aluguel da igreja. E aí, bispo, o senhor fica sem nada? Não, ele me abençoa. Porque ele que me deu, a aposentadoria não é minha, dele. Tem mês aí que eu pego lá, dona Esther vê, eu vou ali no caixa eletrônico, dona Esther. Saco lá o dinheiro todinho da aposentadoria e boto, e junto mais com o dinheiro da igreja e pago o aluguel. Você está pensando que eu estou endividado? Não. Deus, ele honra, porque eu sou muito mais abençoado, porque eu estou dando. Eu estou dando, eu tenho prazer, eu reconheço o que ele fez na minha vida. Isso é gratidão, e gratidão gera milagres. Gratidão gera milagres. Aí está aqui, ó. Olha só, né? Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, agora sim, ó, Jesus falou, traze-me algum dos peixes que acabaste de apanhar. Está vendo? Jesus não deu para ele, mas falou, me dá vocês. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam
que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava, a terceira vez que Jesus se manifestava ao discípulo depois de ressuscitado dentre os mortos. Diga glória a Deus. Que lição, né? Que ensinamento. Para a gente ver que o que a gente faz para Deus não é nada em vista do que Ele faz por nós. Não é nada. Não deixa o diabo enganar você, dizer que você está fazendo. Não. Tudo que você fizer é em prol de você mesmo, porque Deus ele vai fazer muito mais. O que a gente faz para Deus não é nada. Absolutamente nada. A gente não dá nada. Tudo vem das tuas mãos. Davi falou: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer voluntariamente todas essas coisas? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de Deus, a gente só devolve. Ele que nos dá a condição de ofertar, Ele que nos dá a condição de fazer o dízimo, de fazer a oferta, é Ele que dá a condição para nós. Porque tudo é dele, Ele é dono do ouro, da prata, dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Diga glória a Deus. Quer vencer? Quer prosperar? Seja fiel, obedeça a palavra que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, está aí essa palavra para que Deus venha te honrar, para que Deus venha te abençoar. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no canal, @BirajarOliveira55. Você aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Curta, compartilhe e comente. Triplo C. Curta, compartilhe e comente. Tá bom? Tem um botãozinho preto aí escrito inscreva-se. Se inscreve. Aciona o sino da notificação, curta, né? E deixa o seu like. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. @BirajarOliveira55. E Deus vai te abençoar. Se inscreva no canal. Amém? Deus dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor?